do Senhor estejam reinando em nossas vidas. Deixa eu pedir para você abrir a tua Bíblia. Você deve imaginar o livro que nós vamos abrir. Livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Vamos pegar um capítulo que está inserido dentro de uma seção desse livro que é chamado Livro da Aliança. Do capítulo 19 até o verso 24 é o chamado Livro da Aliança, onde Deus estabelece os preceitos da sua aliança, o meio pelo qual ele ia se relacionar com o povo que ele acabava de libertar da escravidão do Egito. E nós vamos ler o versículo 12 apenas, que nos remete à ideia contida no 5º mandamento, que vai nos dizer assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deus Santo, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Tua palavra e diante deste sagrado mandamento. Submetemos nossa mente, a nossa razão, aos domínios do poder do Teu Espírito Santo, para que Ele venha dar testemunho no nosso interior da veracidade da Tua palavra, mostrando-nos que a palavra revelada por Ti, iluminando-nos para que possamos compreendê-la. Suplico pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Um pecador pregando a outros pecadores. Embora todos nós estejamos na justiça do Teu Filho Jesus Cristo. A Ti seja dada a honra, nosso Deus, a glória, o louvor para todos sempre. É com reverência e santo temor que nós pedimos que Tu fales conosco por meio da Tua palavra. Amém. Meus queridos irmãos, esse mandamento é maior do que a gente imagina, mais amplo do que a gente imagina, mais profundo do que aquilo que a gente possa imaginar, mais importante do que a gente imagina e também mais terrível do que nós poderíamos supor. Ele é um mandamento de transição dentro do decálogo. O Senhor Deus, depois de falar 4 mandamentos que direcionavam o relacionamento do seu povo com Ele mesmo, dizendo: não coloquem outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, não tomem o meu nome em vão e guardem um dia para descansar em mim e descansar no seu labor. Agora, Ele começa a direcionar então suas leis para que possam nortear os relacionamentos horizontais, os relacionamentos entre os seres feitos sua imagem, o relacionamento entre seus filhos, aqueles a quem Ele criou, e no contexto de Êxodo, os filhos que Ele libertou do cativeiro egípcio. Então, a maneira como Deus se revela ao seu povo é por meio da sua palavra. Deus se revelou, diz a Bíblia Sagrada. Deus se revelou na criação. Deus se revelou na redenção. Deus se revela nas suas leis, nos seus preceitos. E Deus é fiel às suas leis, aos seus preceitos, à sua aliança. Deus se revelou na sua expressão máxima, no seu Filho eternamente gerado, Jesus Cristo. E aqui nós estamos para ouvir a sua palavra. O mandamento 5 é também de extrema importância por ser um mandamento de transição
e que começa dentro do ambiente familiar. Aqui para nós, quando nós colocamos os olhos nele, pedindo ao Senhor que ilumine o nosso interior, a gente vai entender então que na mente de Deus, a família é o ambiente onde deve estar presente o modelo, o princípio, o paradigma do relacionamento com Ele e do relacionamento com o próximo. O texto nos sugere que é dentro do lar que nós começamos a adorar a Deus, e é dentro do lar que nós começamos a aprender a honrar. Esse mandamento fala da honra como um preceito de Deus, um preceito do Senhor para as nossas vidas. Poderíamos arrazoar aqui e de forma segura que a quebra desse mandamento pode ser uma das razões do colapso social que nós estamos vivendo. Nós vivemos numa sociedade onde os modelos de autoridade estão sendo quebrados. Vivemos numa sociedade que está sendo ensinada a não se submeter às autoridades. Estamos vendo o perigo da quebra desse mandamento dentro das nossas casas. Esse mandamento é sobretudo importante no nosso tempo, na sociedade que nós vivemos, porque nós estamos vivendo num vácuo de gerações. Os pais perderam a mão para com seus filhos. Seus filhos perderam o sentido do que significam seus pais para eles. Muitos dos nossos lares já não são modelos de ética cristã. E aqui a gente entende então que a família e o lar é o ambiente propício para que a ética cristã seja desenvolvida. E não há ética cristã se não houver honra a Deus. Está nos 4 primeiros mandamentos. Honra aos pais, que está no 5º mandamento. E honra ao seu próximo, que está no 6º até o 10º mandamento. Deus vai te falar conosco nesta noite. Uma noite tão especial de ceia, da mesa do Senhor posta diante de nós, da redenção diante dos nossos olhos, na nossa mente. A gente precisa considerar esse mandamento dentro do contexto do Êxodo, dentro do contexto do Antigo Testamento. Precisamos dar um salto e ver esse mandamento no Novo Testamento. Precisamos compreender a relação desse mandamento com Cristo e precisamos estar abertos para tudo que Deus vai requerer de nós dentro desse mandamento. Talvez seja uma noite hoje que requeira de nós arrependimento, perdão. Talvez seja, e assim eu espero, porque assim oro e orei, que seja uma noite, uma ceia onde relacionamentos entre pais e filhos sejam restaurados, relacionamentos de jovens com sua igreja sejam restaurados, que nós possamos sair daqui conscientes do nosso dever social com aqueles que estão à nossa volta. Não é qualquer um que está falando aqui, é Deus. É o primeiro mandamento, por assim dizer, com um elemento positivo. Os outros começam com a conotação de negação, negativo. Não colocareis outros deuses diante de mim. Não façam imagem de escultura. Não tomem meu nome em vão. Aí o 4º mandamento traz um elemento positivo. Guardem um dia de descanso. O 5º mandamento, então, que é esse, é o 2º elemento positivo. Honrem. Agora, é o primeiro que está embutido nele, o mistério de uma promessa, para que os seus dias sejam longos na terra. Precisamos, então, nos remeter à ideia aqui do que é honra, do que é promessa, e como o Antigo Testamento lida com o descumprimento desse mandamento. Semana passada nós vimos que violar o sábado, violar o Shabat,
era um pecado, tão pecado como o pecado da idolatria. E aqui nós vamos ver que honrar pai e mãe é a ordem de Deus, e o contrário disso é desonrar pai e mãe. E a Bíblia vai tratar a desonra ao pai e mãe no mesmo nível de uma desonra a Deus. O pecado de não honrar pai e mãe é colocado no patamar da idolatria de Israel. E Deus pune com maldição o idólatra, como pune com maldição aquele que não honrava pai e mãe. Esse mandamento nos faz ver o valor e a importância que Deus traz para a família, para o ambiente familiar. A palavra honrar aqui, ela precisa ser compreendida dentro do seu contexto. Aqui o que está escrito, ela vem de uma raiz hebraica, ou de uma palavra hebraica, que é traduzida por glória, kabod, que é traduzida por glória, que tem o sentido de dar peso a algo. Essa coisa de glória por Shekinah é invenção. Kabod, o peso de Deus, que tem a ver com o peso que estava sobre o tabernáculo, mostrando a presença de Deus. Então honrar é dar peso, é reconhecer a presença de algo superior, de um ser superior, valorizar, honrar, perceber a importância. Então esse é um ponto muito interessante. E por que ele fala assim? Para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não parece não, mas tem algo aqui implícito que você precisa conhecer, porque você já deve, talvez você passe pela sua cabeça. Conheço muita gente que honra pai e mãe e morreu cedo. Conheço muita gente que não honra pai e mãe e envelheceram. Então por que a palavra está dizendo aqui, honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias na terra, que terra é essa? Dentro do contexto, é a terra de Canaã. Moisés está preparando esse povo para lá, e ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que você viva muito naquela terra. Por quê? A quebra desse mandamento era pena de morte. Você vê o peso disso. O filho que não honrasse, o filho que maltratasse, o filho que usasse de violência com o pai, era condenado à morte. Então honrar o pai e a mãe dentro do contexto de Êxodo, da aliança de Canaã, do povo naquela terra, honrar pai e mãe estava relacionado à longevidade. Interessante, irmãos, que nós vamos ver no Antigo Testamento, na transição do Antigo para o Novo Testamento, que Deus vai falar através de Malaquias que haveria como precursor da era messiânica, o precursor da vinda do grande modelo de filho, que é uma referência a João Batista, que o Antigo Testamento trata numa comparação com o ministério de Elias. O Antigo Testamento, daqui a pouco eu toco nesse texto, o Antigo Testamento vai falar que ele viria para restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que Deus ferisse a terra com juízo. Então nós estamos diante de um momento de um mandamento muito importante, e eu, por assim dizer, eu acho que é um dos mandamentos mais desconsiderados dos nossos dias. Estamos perdendo os nossos filhos no ambiente educacional, estamos perdendo os nossos filhos pelas ideologias contrárias àquilo que Deus ensinou. Estamos vendo jovens e adultos direcionados pelas ideologias impostas do mundo pagão e fazendo pouco caso daquilo que a Escritura ensina, impõe, decreta, e trazendo sobre si, sem perceber muitas vezes, a justa recompensa dos seus erros, dos seus desvios, porque, como eu disse, Deus é fiel à sua aliança. Como a gente poderia entender esse conceito de honrar pai e mãe? A gente poderia dizer que é honrar aqueles que nos geraram. Talvez o mandamento nos desperte para o sentido da vida.
aqueles que Deus usou para nos trazer vida devem ser honrados. Agora, num conceito mais amplo, o mandamento também fala de honra às autoridades. E no contexto de Êxodo, os pais representavam Deus dentro de casa. Então, honrar pai e mãe é honrar autoridades, e o Novo Testamento fala que as autoridades são constituídas por Deus. Isso nos leva ainda a ampliar mais o nosso pensamento, e eu selecionei aqui uma citação do D.A. Carson no comentário bíblico que ele organizou. Ele diz: o conceito de honra é geralmente associado a Deus e seus representantes, profetas e reis. Com toda probabilidade, os pais eram vistos como aqueles que representavam a Deus perante seus filhos. Numa situação em que a unidade familiar é uma miniatura da nação. Eu acho perfeito o comentário do Carson, quando ele diz que os pais representam Deus e a família é uma miniatura daquilo que Deus deseja para uma nação inteira. Família como modelo. A gente tem, por isso que o mandamento é o quinto. Ele está entre os 4 verticais e os outros horizontais. Ele é um mandamento de transição. Ele vai nos mostrar o ambiente daqueles que honram a Deus, honram os pais e por isso vivem em sociedade, aprendendo a honrar, aprendendo a se submeter, aprendendo a reconhecer autoridades. Como eu disse, como nós hoje, ainda que inconscientemente, temos sido mais dirigidos por aquilo que aprendemos no mundo do que por aquilo que aprendemos na Escritura, até porque a Escritura tem sido aos poucos retirada da igreja e apenas usado versículos da Escritura para talvez saciar os desejos das pessoas, ou talvez para motivar as pessoas em algum momento. Mas certo é que, de uma maneira geral, nós temos aversão à autoridade. Não são poucos os cristãos que desonram seus trabalhos, desonram seus patrões, desonram autoridades. A gente tem visto uma sociedade em que aqueles que deveriam ser punidos estão sendo mais honrados do que aqueles que punem. Nós estamos vivendo uma sociedade onde os presos querem prenderem aqueles que os colocaram na prisão. Nós vivemos uma sociedade de inversão de valores. Ou a igreja volta para aquilo que Deus ensina, ou ela deixa de ser sal e luz. E se ela deixa de ser sal, ela perde a razão da sua existência, e ela para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Queria que você colocasse o olhar em Deuteronômio capítulo 27, porque ele vai pegar esse mandamento e vai nos mostrar o peso dele, a importância dele, a amplitude dele e as consequências da quebra desse mandamento. Capítulo 27 de Deuteronômio. Reparem o peso desses 2 versículos que eu vou ler com vocês, versículo 15 e 16. Que diz: verso 15: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Esse pecado aqui está relacionado à idolatria. Vou repetir: maldito, aqui é uma maldição imposta pela aliança. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar de culto, em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Ou é o segundo que é semelhante a esse, e talvez a gente não tenha observado isso. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. O que seria um filho desprezar seu pai?
não seria apenas abandoná-lo a só. Desprezar seu pai é desprezar o ensino dele, é desprezar a experiência dele. Talvez os nossos pais não sejam tão instruídos intelectualmente como os filhos, mas a vivência desses seres não pode ser descartada, colocada em segundo lugar. E talvez você, com a mente inquieta que tem e que deve ter, você pergunta: e os pais que são dignos de repreensão, como eu faço para honrá-los? Você pode e deve, porque a Bíblia também fala, por exemplo, Paulo a Timóteo, ele fala de como repreender um idoso. Então, se os nossos pais, e isso é possível, sejam dignos de repreensão, não sejam tão aquele modelo de coisa correta, como o filho então despreza os pais, o filho então pode desonrar os pais. Não, o filho pode admoestá-los sem perder o respeito por eles. O respeito não pode ser perdido. E Deus pune aqueles que desrespeitam os pais. Deveríamos ficarmos envergonhados ao ver filhos gritando com seus pais. E isso é cada vez mais comum hoje. Filhos gritam com os pais. Filhos não têm paciência com os pais. Filhos não consideram a história dos pais. Filhos às vezes esquecem que só estão vivos porque foram carregados 9 meses num ventre de alguém que agora pode estar sendo desprezado. Parece que perdemos a memória, perdemos a consciência teológica, perdemos o temor a Deus. E posso dizer com toda segurança: aquele que não honra seu pai, perdeu o temor a Deus. Aquele que não honra seu pai e sua mãe, desonra a Deus. Poderíamos caminhar aqui e perguntar o que seria desonrar a Deus. O que seria, melhor dizendo, desonrar os pais. Essa explicação de como poderíamos classificar o que seria uma desonra aos pais. Poderíamos igualar ao que seria uma desonra a Deus. O que seria uma desonra a Deus? Fazer aquilo que envergonha o nome dele, fazer aquilo que entristece Deus, fazer aquilo que fere a santidade de Deus. O que seria então desonrar os pais? É entrar no caminho que envergonha seus pais, é entrar no caminho que faz seus pais chorar, derramar lágrima. O que desonra teu pai é você ouvir mais o conselho daquele que não conhece a Deus do que aquele que está ali derramando lágrimas na presença de Deus pela tua vida. Isso seria desonrar. E como eu tenho dito, irmãos, Deus só não leva em conta o tempo da ignorância. Então todos nós aqui que estamos ouvindo, a partir de ouvir a exposição desse mandamento, nós não somos mais ignorantes ao que está contido nele. Então nosso temor, e por isso eu disse que hoje seja talvez um dia de arrependimento, um dia de retorno, um dia de reconhecimento. Esta ceia, falei com o pastor Gilmar, esta ceia queremos fazer em família. Creio que Deus pode estar aqui trazendo quebrantamento, trazendo restauração de corações de pais, dos filhos, de filhos aos pais. Não são poucos aqueles que estão crescendo, se tornando adulto, com severas resistências aos seus pais, e algumas dessas resistências não são sem razão. Mas a gente está lidando com o mandamento de Deus e com muito cuidado com ele. Será que esse mandamento é apenas para os jovens, para as crianças e para os adolescentes? Será que ele não toca os adultos? Será que ele não tem implicações para nós que já somos casados? O que são nossos pais para nós? O mandamento tem longevidade. Adultos casados, esse mandamento não esgota quando você casa. Esse mandamento não é finalizado, não é anulado quando você casa. Quando você casa e quando você tem filhos, essa ordem não é só para os teus filhos. Essa ordem é para você, pai e mãe. Que a honra tua aos teus pais é o modelo para que os teus filhos te honrem.
E aqui, irmãos, precisamos sujeitar a nossa mente, quebrantar o nosso coração. Porque muitos filhos não honram seus pais, porque não viram seus pais honrarem seus avós. E aqui tem algo muito sério para nós. Aqui tem algo para nós revermos. Não vemos modelo. Alguém vai dizer assim: meu pai só me deu desgosto, mas você é crente em Jesus Cristo. Você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza. Você tem a imagem de Deus restaurada em você. Você tem as leis do Senhor impressas no teu coração e na tua mente. Teus pais precisam saber o que você é em Cristo. O cristão não traz mágoa no seu coração, nem que os teus pais tivessem te machucado, nem que você cresceu sem o amor dos teus pais, sem a atenção dos teus pais, sem o respeito dos teus pais. Talvez você tenha crescido sem pais. Talvez você seja órfão. Talvez você não tenha visto pai e mãe biológicos, mas tem um pai que está no céu. E certamente Deus providenciou alguém para tomar o lugar de pai para você. Seja um parente, seja um amigo, seja teu professor, seja alguém que você admira, seja teu pastor. Esse mandamento não se esgota nisso, ele é amplo. Eu confesso a vocês que não é com pouco temor que eu estou aqui. É com muito temor, com um desejo total de ser fiel àquilo que está escrito. Qual a relação que esse mandamento tem com o Novo Testamento? Será que o Novo Testamento trata disso? O que Jesus falou desse mandamento? Como os apóstolos falaram desse mandamento? Quais foram os pontos do Novo Testamento que mostram a bênção do mandamento e a maldição da quebra do mandamento? E aqui a gente vê coisas interessantes. Você vai para mim, por exemplo, comigo para Mateus, e eu quero que você vá, capítulo 19. O contexto você conhece. Você lembra do episódio do jovem rico que faz uma representação teatral muito grande, chega diante de Deus, diante do Senhor Jesus, diz assim o verso 16 de Mateus 19: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, muito interessante, ele liga o cumprimento do mandamento à vida. Se queres, é isso que ele diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui vai um ponto para a gente. E eu quero que você pense bem no que eu vou falar. Um dos indicadores da nossa regeneração é o desejo de viver do jeito que Deus estabeleceu. Nós devemos pôr em xeque a qualidade da nossa conversão se professamos fé em Jesus, mas negamos viver do jeito que Ele estabeleceu. Precisamos questionar de fato que tipo de conversão é essa que não nos traz amor a Ele e prazer na lei dEle. Que tipo de conversão é essa que não nos atrai para a sua palavra, para a sua presença, para os seus preceitos, para os seus mandamentos? Precisamos rever isso, irmãos. Que tipo de conversão é essa que, ao invés de ter prazer no Senhor, você tem prazer em outras coisas? Uma frase que me marcou essa semana, eu cheguei a postar, é uma frase do reverendo Joel Teodoro, meu amigo, batalhador na causa da ortodoxia. Ele dizia, aquele, mais ou menos isso, né? Aquele
que não encontra prazer na presença de Deus, certamente ou possivelmente encontrará prazer em outras coisas e em outros lugares. E se nós já estamos começando a encontrar prazer mais em outras coisas, em outros lugares, o momento é de você quebrantar o teu coração, curvar os teus joelhos, curvar o teu coração, suplicar a Deus: Senhor, me perdoa, porque como diz o Salmo 16, o outro bem eu não possuo, senão a ti. Tu és o arrimo da minha vida, o sustento da minha existência. Tu és a minha rocha, o meu amigo, meu Pai, meu Deus eterno, meu Criador, meu Redentor, a fonte que jorra para a eternidade. Tu és tudo. Como posso negar a Ti por um momento de prazer? Como posso sentir prazer mais em outras coisas, em outros lugares, do que em Ti e na Tua presença? Estamos sendo chamados à exposição do decálogo a rever a nossa forma que vivemos. Então, voltando aqui para o jovem rico, ele diz, no verso 18, e ele lhe perguntou, quais mandamentos? Né? Ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o que diz o verso 19? Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele colocou honrar o teu pai em pé de igualdade com não matarás. Eu vi, e aqui é para a gente refletir. E eu não quero me meter nessa questão. Talvez faça isso quando falar do não matarás. Mas eu vi jovens, adultos, de todos os lugares, no ano passado, no ano eleitoral, mais influenciado por ideologia do que pela palavra, brigando pela vida, indo contra qualquer ideologia, por exemplo, de armamento. E o argumento era, porque a arma mata. Só que muitos desses que defendiam a vida, não honravam seus pais, como se um mandamento fosse superior ao outro. Muito pelo contrário, muitos pais que foram dialogar com os seus filhos no ano de eleição, receberam o repúdio dos seus filhos, foram taxados como ignorantes, imbecis, que não conhecem nada. E muitos pais também trataram seus filhos como se não tivessem capacidade de opinar, de discutir, de sinalizar. O que é que nós vimos no ano passado? Uma ruptura entre pais e filhos, uma ruptura entre adultos e jovens. Por quê? Porque esse mandamento está desconsiderado. Deus está nos levando a compreender a riqueza disso. Agora, quando ele fala para o jovem rico tudo isso, ele está falando de modo positivo desse mandamento. Agora, ele também confronta qualquer segmento religioso que coloca as suas tradições na frente do mandamento. Venha comigo, por exemplo, aí mesmo em Mateus, no capítulo 15. Exatamente. Verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Então aqui está representando uma nata da casta religiosa judaica. Não todos os fariseus eram pessoas hipócritas. Quando Jesus fala, ai de vós fariseus hipócritas, não corra o risco de colocar todos os fariseus dentro dessa bacia, viu?
O farisaísmo começa com uma intenção muito boa: guardar o povo, de não quebrar a lei de Deus. E aos poucos eles fizeram de si mesmos suas próprias leis para se colocar acima das leis de Deus. E aqui a gente tem um exemplo disso. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. É isso mesmo? Deixar os cegos. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Por que eles estão preocupados aqui? Com a tradição dos anciãos. Ele está falando com o dono da lei, Cristo. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aqui uma palavra para as pessoas do meu naipe. Aqui palavra para mim. Aqui palavra para aqueles que estão à frente do segmento religioso, que corre o risco de ignorar o mandamento e guiar as pessoas por suas tradições e não por aquilo que a Escritura ensina. Aqui a paulada é na cabeça dos líderes. Olha o que ele diz, verso 3 de novo. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrediu vós os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? E aqui ele cita o 5º mandamento. Porque Deus ordenou. E o que Deus ordenou não pode ser violado. Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E ele prossegue na amplitude do mandamento. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É aquilo que eu falei, da seriedade do mandamento. Como Deus vê isso? Como Deus vê a quebra desse mandamento? E um dos desejos do meu coração é que a gente saia daqui hoje cheio de temor. Todos nós. Cheio de temor. Temor de estar ferindo preceitos que não podem ser feridos. Então voltando. Verso 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós, aí ele se vira de novo para a tradição e diz: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai ou a mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por isso que no verso 7 ele chama hipócritas. Irmãos, isso é muito sério. O contexto aqui era de uma oferta chamada corbã. E o que é mais ou menos parafraseando assim: o que você deveria dar aos seus pais, dá na igreja. Dá para aqui para nós. O que seria oferta a ele, seja o Senhor. O que o Pai requer de vocês, dê a Deus. Esse é um texto claro que mostra que uma tradição pode ser tão forte que pese mais na cabeça da pessoa do que honrar a Deus, do que obedecer a sua palavra. Deus não se agrada daqueles que dão a sua vida para o templo, a sua vida para o seu ministério, dá de tudo para a sua igreja, mas desonra seu pai. Deus não se agrada daquele que chega cedo para arrumar a igreja, mas não tem coragem de lavar a louça da sua mãe. Honra primeiro teu pai e tua mãe, porque se você não honrar teu pai e tua mãe, você não honrará o teu pastor, você bajulará o teu pastor. É a palavra de Deus. Eu preciso estar lá porque o meu pastor precisa de mim. Mas esquece que teus velhos estão precisando de você. Do teu carinho, do teu ombro, do teu diálogo, da
conversa, de parar para ouvir o que eles falam, mesmo se aquilo que eles falam não se conectem com o teu mundo. Só para dar a eles a alegria de saber que está sendo ouvido. Ame teus pais com sentimento. Ame teus pais com atitude. Ame seus pais com palavras. Há quanto tempo você não faz uma declaração de amor para o teu pai e para a tua mãe? Vejo muitos daqueles que não declaram amor para o pai e para a mãe, declaram amor para marmanjos e marmanjas que depois apanham, depois levam na cara, depois põem o dedo na cara. Honra teu pai e tua mãe. Deus sabe o que está falando. Uma coisa que mais dói no pai e no mamãe é ver os seus filhos que rejeitaram a ouvir o que eles disseram e depois apanham de um mundo doloroso. Estava vindo conversando com motoristas de aplicativo. Ele falava assim: eu tenho 6 filhos. Meu pai tinha condição financeira. Meu pai tinha dinheiro. Mas eu aprendi a trabalhar e não depender dele. Ele me ensinou isso. Os meus filhos, eu vou estar com eles, dar tudo que eu puder, até eles encontrarem a maioridade. Eles precisam aprender como se vence na vida. Porque eu dei a eles educação, instrução, ensino. Se eles me ouvirem, e eu estou só ouvindo, eles não sabiam que eu ia pregar, obviamente. Eu só estou ouvindo. Se eles me ouvirem, eles vão caminhar bem. Se eles não me ouvirem, que a própria vida ensina. Eu vi um pai hoje vindo para cá. Como a gente vai ficando velho, vai ficando mais sensível a tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, eu conectei isso com todas as coisas que eu vim falar aqui em sua palavra a todos vocês. Não abandone seus pais. Pastor, é pecado, então eu coloquei meu pai no asilo. Depende. Se você poderia fazer o que o asilo faz, você deveria cuidar dos seus pais. Se você coloca numa casa de idosos, porque lá ele vai ser mais cuidado, porque você não tem condições de dar o que aquela casa dá para ele, você está amando eles. Você está honrando eles. Você está pensando mais neles. Agora, irmãos, tem implicações grandes para a gente entender por que essa sociedade está assim. Paulo vai classificar entre os pecados mais graves dos fins dos tempos, isso. Abra comigo. 2 Timóteo 3. Nós vivemos uma geração, irmão, se eu estiver falando alguma bobagem agora, eu me sujeito a vocês. Mas eu estou vendo que a minha geração, os pais têm medo dos filhos. Eu vejo na minha geração que os pais estão temendo os seus filhos. Vejo alguns filhos falar com os seus pais, e olha aqui o que eu estou falando para vocês. Eu vejo filhos falando com seus pais de uma maneira que não tem coragem de falar com seus colegas fora. Aonde nós vamos parar? Onde está o 5º mandamento? Honra, considere, dê peso ao teu pai e à tua mãe. Considere, reverencie. Percebam a importância, a superioridade. É o sentido de cabote, do peso, da glória de Deus que estava sobre o tabernáculo. Ele é superior. Esse é o sentido desta palavra.
Por isso o mandamento, eu disse, ele é mais amplo, ele é mais extenso, ele é mais sério do que aquilo que a gente imagina. Falei em 2 Timóteo 3, e aqui tem algo importante. Vai dizer assim: sabe, porém, isto. Ele está escrevendo para Timóteo, que está em Éfeso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e mais do que? Desobedientes aos pais. Isso ele escreveu no primeiro século, que uma das marcas dos últimos dias, um dos pecados devastadores de uma sociedade nos últimos dias, eram filhos que não obedecem mais seus pais. A igreja, nesse ponto, irmão, deveria ser um modelo. Nossos amigos e nossas amigas deveriam olhar para nós e se surpreenderem pelo fato da gente ainda honrar pai e mãe. Da gente chegar e falar para os meus amigos assim: vamos para um festival de pizza. Não posso, porque eu preciso cuidar da minha mãe hoje. Não posso, preciso estar com meu pai. Vamos fazer isso, vamos ter esse momento de descontração. Olha, eu trabalhei a semana toda, eu não tive nenhum momento com os meus pais, e eu não vou abrir mão do momento com os meus pais. Por outro lado, os pais precisam entender que o ambiente familiar é um ambiente que nos ensina a nos relacionar com Deus e nos relacionar com os outros, porque a gente precisa bater dos dois lados. Tem muitos filhos que preferem o rodízio de pizza, porque quando estão em casa, seus pais não têm tempo para eles, para conversarem com eles, para dialogarem com eles. Seus pais não sabem descer o nível. Eles não largam o futebol para ver uma série de Netflix, por exemplo, com seu filho. E aí, o quinto mandamento vai para os passos. Pai tem que aprender a ver coisa na televisão, até que ele não gosta. É verdade. Para estar com seus filhos. Porque quando é criancinha, você vê, eu ia falar com o Angélica não existe mais não. Quando era criancinha, você via desenho animado com eles. Mas quando eles são adultos, eles têm outras preferências. Sabe que eu descobri uma coisa? Eles foram dentro da minha casa. Eu vi o quanto a minha filha gosta quando a gente fala assim: vamos ver juntos. E às vezes é ela que chama. Vamos ver um filme juntos hoje? Em outras palavras, ela está dizendo assim: dá para você sair do teu escritório? Dá para você sair da tua casa rosa? Para sentar aqui? E ver filme com a gente? E olha que às vezes a gente parece que está renunciando a alguma coisa para fazer isso. Meus amados irmãos, quando Paulo vai ensinar sobre a estrutura familiar dentro do Império Romano, ele cita esse mandamento. Efésios 6. Verso 1. Aqui Paulo está instruindo como é a estrutura familiar cristã dentro do Império Romano. E ele vai lá para Êxodo, o que mostra que o mandamento é perene, o mandamento não teve fim lá. Ele prossegue, ele é contínuo, ele não caiu, nenhum dos mandamentos foi anulado. Todos eles estão vivos. Esses mandamentos fazem parte da lei moral de Deus. E a lei moral de Deus não cai. Então ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Olha como é que ele liga, relaciona a obediência aos pais a Deus. Desonrar os pais é desonrar a Deus. Desobedecer pais é desobedecer Deus.
honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que ele citou diretamente o versículo que a gente está aqui expondo. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ele está citando Êxodo 20, verso 12. E depois ele se volta para os pais, porque esse mandamento não atinge só os filhos, ele atinge também os pais. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui estão os pais que admoestem, que ensinam, que instruem. Por outro lado estão os filhos que pagam, que escutam, que ouvem, que obedecem. Que Deus seja misericordioso conosco. Vimos algumas coisas no Novo Testamento, mas tem algo muito sério aqui ainda no Novo Testamento que nós não podemos deixar passar em branco. É quando Paulo fala das viúvas. Como devemos cuidar das viúvas, que a gente pode ampliar esse mandamento, é como podemos cuidar dos idosos, como podemos cuidar dos pais. A desobediência a esse mandamento pode ser a razão do descaso com os mais velhos. Esse mandamento protege os mais velhos, protege os idosos. Por assim dizer, irmãos, Deus pensou em tudo. Por isso que eu disse que ele é apenas uma moldura da ética cristã. Ele amplia, a Bíblia vai ampliar tudo isso. Você lê comigo 1 Timóteo, agora no segundo, mas primeiro. Capítulo 5. Verso 8. Abra bem os teus olhos assim. Bota olho grande no versículo 8. Tem olho grande nele. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E aí? Sabe de uma coisa que eu percebo em pessoas que chegam da minha idade? Elas começam a ter medo de envelhecer, porque tem medo de serem abandonados pelos seus filhos. E isso que eu estou falando é fato. É fato. Medo de envelhecer, não é porque a velhice traz doenças, traz fragilidade no corpo, nas células, nos órgãos. O maior medo do envelhecimento é a solidão. É ser abandonado. Porque se para assim, se o meu filho hoje grita comigo, onde eu ainda estou lúcido, e quando eu não tiver mais essa lucidez, ele vai estar na minha cara. Eu estou falando para cristãos. E a esperança de uma sociedade, pode acreditar, ainda é a igreja. A esperança de uma sociedade ainda é a igreja, mas uma igreja que volta para a sua ortodoxia. Não uma igreja que descamba a pecar e procura argumentos para legitimar o pecado, como eu vejo hoje. As pessoas começam a pecar e perdem o sentido e querem continuar pecando e vão arrumar arranjos bíblicos, e mais triste é que conseguem até arrumar uma igreja onde eles podem continuar pecando e se sentirem bem. É fácil de encontrar isso hoje. Não é difícil, como imaginávamos. Irmãos, e Jesus e esse mandamento? Eu poderia dizer que Jesus foi a mais alta expressão de honra ao Pai. Pelo Pai, Ele abriu mão da sua glória. Ao Pai, Ele foi obediente até a morte. Ele viveu para agradar o Pai. Você pega João 8:29 e diz: o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que a gente precisa parar e pensar aqui é: o que temos feito para agradar os nossos pais? Ou queremos sempre que os nossos pais nos agradem? O que Jesus fez? Viveu para agradar o Pai, seguiu o ensino do Pai,
para fazer a vontade do seu Pai. Você pega João 17, no verso 4, quando ele está intercedendo a ele diz: eu te glorifiquei na terra, Pai. Como? Fazendo o que tu me mandaste fazer. Honra teu pai e tua mãe. Quantos pais e mães vocês viram, sabem, que hoje choram, porque tanto insistiram que seus filhos seguissem um caminho, e seus filhos, nas suas obstinações, seguiram outro. E agora os pais choram porque vê os filhos sofrendo, porque escolheram os próprios caminhos. Bendito o mandamento. Bendito o decálogo. Quanta riqueza ele estava diante ou longe dos nossos olhos. O que você faz quando vê teu pai errando? É possível? Sim ou não? Abre a tua Bíblia em Gênesis. Capítulo 9. Preste atenção nesse episódio bíblico. Preste atenção. Diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 9, versos 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. O álcool atingiu o cérebro de Noé e perdeu toda a censura e ficou nuzão. Cã, um dos seus filhos, pai de Canaã, vendo a nudez, vendo o erro, vendo o vexame, vendo o pecado do pai, o que ele fez? Contou para os outros, expôs seu pai, prevaleceu sobre o erro do seu pai, contou para os seus irmãos, poderíamos aqui ampliar, contou para os seus colegas, fez chacota. Então os outros dois filhos, então Sem e Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Filho que honra não expõe os erros dos seus pais. Filho que honra protege seus pais, guarda seus pais, porque os pais são seres humanos pecadores. O resultado aqui é que Cã, daí que vem, quem são os filhos de Cã? Os de Canaã. Que era Canaã? Uma terra maldita. De onde vem a maldição de Canaã? De uma desonra ao pai. Vocês estão entendendo a amplitude disso aqui? Algumas questões bem práticas para nós, diante dessas perguntas. Precisamos entender e aprendemos hoje que o ato de respeitar e honrar começa dentro de casa. Se você não souber honrar teu pai e tua mãe, se nós não soubermos honrar pai e mãe, dificilmente nós seremos bons amigos. Dificilmente haverá boas esposas e bons maridos. A saúde das próximas famílias, dos próximos casamentos, está muito relacionado com esse mandamento. Infelizmente nós ficamos cegos. E tem mais pessoas, assim, irmãos, muitos casamentos viraram tragédias, porque pessoas casaram com outros que
os seus pais. E aquele que desonra seus pais dificilmente vai honrar sua esposa. Dificilmente vai honrar seu marido. Porque o ambiente familiar falhou. Se você está me ouvindo aqui junto comigo, se nós desejarmos honrar a Deus, é necessário avaliarmos qual o nível dos nossos relacionamentos com os nossos pais. Os pais representam Deus. Eu sei que não é comum a igreja pregar isso. Eu sei. Mas eu sei também qual é a razão da igreja estar do jeito que está. Exatamente por entender qual é a vontade de Deus, o que é andar segundo Deus, o que é viver segundo Deus, o que é de fato ser um cristão. Segunda coisa, entenda, Cristo é o nosso modelo. Modelo. Por isso, se Cristo é o nosso modelo de honrar Pai, talvez hoje seja necessário que haja arrependimento. Talvez hoje a gente entenda que a nossa fé em Cristo está deteriorada. Que nós não podemos falar que temos fé em Cristo se não seguimos o seu modelo de honrar Pai dentro de casa. Talvez hoje a gente olhe para a nossa fé, para Jesus Cristo. Talvez hoje seja um dia que nós falarmos: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus Cristo para honrar meu pai, para honrar minha mãe, para estabelecer no ambiente familiar algo que glorifique a Deus. Terceiro, hoje nós somos alertados a reconhecer o valor dos pais, dos mais velhos, porque nós estamos aprendendo nessa sociedade a desonrar professores, a cuspir no rosto de policial, a ignorar uma autoridade de trânsito, porque a gente não aprendeu a honrar pai e mãe. Porque a gente ignorou o mandamento. O mandamento não é só pai e mãe, é as autoridades que representam Deus. E Paulo vai dizer com muita maestria que as autoridades são instituídas por Deus. Não importa qual o presidente que está governando, ele precisa da nossa oração e ele precisa de respeito. E quando ele violar a Constituição, continuaremos respeitando, mas requereremos a saída deles, porque ele perdeu a autoridade. Só se perde a autoridade quando se fere a Constituição. Os governantes do nosso país, do nosso Estado, não têm que ser honrados só quando fazem aquilo que a gente quer que ele faça. Eles são honrados como autoridades constituídas por Deus. Se eles ferem a Constituição, ou se eles ferem os preceitos de Deus, nós, então, continuaremos a respeitar, mas de forma legítima vamos lutar para tirá-los. De forma legítima, não é quebrando vidraça, não é jogando bomba em carro da polícia. Um cristão não faz isso. Amém. Estão me entendendo? Amém. Honra pai e mãe. Se aprende isso aqui, você vai ser um bom cidadão. Você vai aprender a honrar. Você vai aprender a segurar a mão de um idoso para atravessar a rua. Vai aprender a segurar uma sacola de um idoso. A igreja precisa mostrar a imagem de Deus. Honrar pai e mãe abre caminho para que honremos idosos, professores, autoridades. Esse ponto da ética, quando é desenvolvido, e se houvesse desenvolvimento desse ponto da ética, certamente não haveria tantos idosos maltratados. Certamente. E mesmo quando pais, como eu disse, erram, nós podemos admoestá-los, mas jamais podemos perder o respeito por eles. Talvez hoje, nós ouvindo tudo isso, talvez devamos quebrantar nosso coração, nos arrepender. Nós vamos cear. E a minha sugestão hoje, vou fazer um pouco de
você esteja com seus filhos, procurem seus pais agora. Fiquem perto deles. Se eles estão aqui, fiquem perto dos seus pais, fiquem perto dos seus filhos. Nós vamos pegar o cálice, vamos orar por família. Eu quero que você ore pela tua família. Se você não está com pai, nem com mãe, nem com irmão aqui, você tem uma grande família, cara. E hoje nós vamos fazer isso de forma bem coletiva. Que Deus seja conosco. Vai ser um momento de quebrantamento, um momento de arrependimento, um momento de pedir perdão, um momento de reconhecer, um momento de pedir perdão a Deus, pedir perdão aos pais, pedir perdão aos filhos, que seja de fato um momento de restauração do coração aos pais, do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Chamar o pastor Gilmar para fazer essa liturgia da nossa ceia.